Glória a Deus. Os irmãos sabem que nós temos feito algumas ministrações profundas da palavra, né? Semana passada nós falamos sobre a ira de Deus, né? Então muita gente ficou assim, falou, nossa, que palavra diferente. Mas eu provei que o Velho Testamento fala 344 vezes da ira. Sobre a ira fora o furor. Só de ira fala 344 vezes. Mais o furor, dá umas 500. E de fé só fala uma vez. Eduardo, uma vez no Velho Testamento fala de fé em Abacuque 2:4. Então eu fiz um estudo sobre o assunto. Aí hoje Deus me trouxe esse outro estudo, que nós vamos fazer sobre a imagem de Deus. Amém? Que o Senhor possa, então, usar esse momento e falar aos corações. Né? Nosso intento não é trazer aqui doutrinas estranhas, mas a luz da palavra que ilumina os olhos do entendimento. Paulo fala isso lá em Efésios, né? Ele roga para que o Senhor ilumine os olhos do entendimento, para haver compreensão das coisas de Deus. Porque a Bíblia não é incoerente, ela é mal compreendida, essa é a verdade. Amém? Que o Senhor fale agora pela palavra e cale-se o homem em nome de Jesus. Amém? Mas é isso, irmãos. Então o assunto é esse. Gênesis 1:26. Vamos direto ao assunto. Abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Será que a turma vai entrar ou vão ficar na novela hoje? Já estão entrando? Ai, que bom, né? É que tem muitos que assistem de casa. Então, em Gênesis 1:26, vem um texto clássico da palavra de Deus, né, que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem à sua imagem. Muito bem. Aí eu pergunto racionalmente, o homem é a imagem de Deus? Esse homem que nós vemos nesse mundo é a imagem de Deus. Eu vou analisar alguns pontos racionalmente, para a gente ver a diferença biblicamente, porque isso às vezes confronta a teologia. E se é uma coisa que eu não quero é confrontar a teologia, porque a teologia tem suas bases. Eu não sou teólogo, né? Mas há 33 anos que eu estudo a Bíblia. E aprendi com um homem que estudava a Bíblia há 60 anos. Então, 60 com 33 a 93 anos de estudo. Vamos lá. Então, o que acontece? Logicamente, o homem veio do pó, porque o mesmo Gênesis capítulo 2 explica essa formação, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem veio do pó, matéria. O homem veio da matéria, o homem veio do pó e a mulher veio da costela de Adão no verso 21. Está aí, ó. O Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão e este adormeceu e Deus tomou uma das costelas e encerrou a carne em seu lugar, formou a mulher. Isso que a Bíblia define na formação material do homem. O homem é matéria. Este homem criado, Adão, ele é feito de pó, é matéria. Só que Deus, ele é Espírito. João, capítulo 4, abra lá a Pétala. A Pétala tem buscado a palavra durante a semana, ela deseja conhecer a verdade. Então, João, capítulo 4, abra lá. Olha aí, ó. João 4, 24, texto conhecido dos irmãos. Jesus falando, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus não é material, Deus é Espírito, e portanto ele é invisível. Colossenses capítulo 1, abra lá. A Bíblia afirma que Deus, o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que cantamos até agora, ele é invisível. O Pai de Jesus, Colossenses 1,15, diz assim, olha lá, o qual é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. O Pai de Jesus, ele é invisível. O primogênito, no caso de Jesus, de toda a criação.
Então está aqui. Está claro que Deus é invisível. E tanto é que em João fala que nenhum homem viu a Deus. João capítulo 1, verso 12, verso 15, 16, ali, que nenhum homem, Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito, este o fez conhecer. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a expressa imagem do Pai, Hebreus 1:3. Então só tem uma maneira de conhecer a Deus, pelo Filho. Em João 14, já li, falei semana passada, não vou ler de novo, Filipe falou, Jesus, nós queremos uma coisa, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus falou, Filipe, estou há todo tempo convosco, não me tenho desconhecido, quem vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João capítulo 14, 7, 8, por ali em diante. Então, amados, então o homem é visível, o Pai é invisível, o homem é mortal. Em Salmo 8, verso 4, diz, que é o homem mortal para que dele se lembre? Não preciso nem abrir. Que é o homem mortal? Para que dele se lembre, e o Filho do Homem para que o visites. Isso está no Salmo 8, verso 4. Em Isaías 51 também, olha lá, abra lá, Isaías 51, tem textos que eu gosto de ler para vocês fixarem. Diga glória a Jesus. Isaías 51, 12, olha aí, ó. E eu sou aquele que vos consola, quem pois és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno. Então o homem é mortal e vai se tornar em feno, porque o homem do pó veio, para o pó vai. Então o homem mortal, mas Deus é imortal. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma análise científica da Bíblia. Né? 1 Timóteo 6,16. Sobre Deus, olha aí. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade, que é o Pai, e habita na luz inacessível. Então ele tem a imortalidade, então ele não é mortal. Deus é, sempre foi e sempre será. E habita na luz inacessível, ao qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então o Pai nunca foi visto por alguém. Habita na luz inacessível. E é Espírito. E é eterno. Então, o homem é o contrário. O homem é feito matéria, é limitado, é pecador, é mortal, é diferente. Então as pessoas começam a jogar isso e falam assim, como é que fica cristão? Me explica como é que Deus é, como é que o homem é a imagem de Deus. Eu só estou estudando, analisando com vocês. Qualquer dúvida, levante a mão. Olha lá. O homem é pecador, Deus é santo. 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então Pedro falou, ele é santo. Certo? Deus é santo. Deus não peca. Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele se fez, mas nunca pecou. Jesus nunca. Aí está o sacrifício de Cristo. Sendo ele santo, pagou o pecado. Por isso que existe um poder expiatório. Quer dizer, o poder de pagar os pecados estava nele, porque ele nunca pecou. Ele jogou na cruz todos os nossos pecados. Ele não tinha pecado. Porque ele é a expressa imagem do Pai, que é santo. Agora o homem não. O homem é pecador. Eclesiastes 7:20, Romanos 7:18-20, Paulo fala, eu sei que em mim, na minha carne não habita bem algum. A carne é inflamada, a carne é pecadora. E Jesus mesmo em João 6,63 fala o quê? A carne para nada aproveita. Então, você que faz plástica sabe que ela vai perder um dia a validade. Né? Hoje chegou uma paciente para mim, não vou falar o nome, porque de repente ela vai chegar aqui um dia, né? Ela falou assim, doutor, fiz uma plástica no ano 2000, perdi tudo. Eu falei, lógico, faz 19 anos. Perdeu mesmo, foram 15 centímetros a mais. Agora vamos tirar isso em nome de Jesus. Falei, sem precisar de operar, né? Mas o assunto não é esse agora. Deus é imutável. Tiago capítulo 1, verso 17. Olha essa aqui. Tiago 1, 17. Deus é imutável. O homem não. O homem muda todo dia. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, olha só, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda.
Nosso Deus não muda. Ele prometeu, ele vai cumprir. O pai é assim. Agora o homem não. O Judas estava firme com Jesus. O que ele fez? Pisou na bola. Feio. Pedro também. Pedro falou assim, jamais alguém vai tocar no Senhor. Porque Jesus falou, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens. É plano para que ressuscite no terceiro dia. Pedro falou, jamais alguém vai tocar. Aí Jesus falou, importa que o galo não vai cantar nem a terceira vez, sem que você me negue 3 vezes. Jamais, praguejou, nunca tal. Passou algumas horas lá, Pedro estava negando Jesus. Os homens mudam. Havia um homem, até não tenho o nome deles aqui, achei interessante, o Demas. O Demas em Colossenses capítulo 4, olha só que interessante. Ele é citado por Paulo como um homem de companhia, um homem da obra de Deus, um servo de ministério que nem Paulo. Então Colossenses 4, olha que Paulo falando do homem, no verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas andava com Lucas, com Paulo, com aquela turma, Timóteo, aquela da turminha ali, evangelista, tal. E também em Filemão, no capítulo único de Filemão, nossa pastor, que livro é esse? Abra lá em Hebreus, o livro antes de Hebreus, é a carta a Filemão. No verso 23, porque é capítulo único, diz assim, ó, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, olha aí, Demas junto, e Lucas, meus cooperadores. Então Lucas, Demas, essa turma eram todos amigos e cooperadores de Paulo na obra de Deus. E Demas foi relatado 2 vezes aqui. Por que eu falei isso? Porque depois, no outro texto aqui, eu achei estranho, em 2 Timóteo, capítulo 4, abra lá pirata, olha o pirata entre nós, para quem não conhece pessoalmente, vira lá para o pirata, por favor, é o último lá, perto do barco, lá atrás, olha lá, pirata, terrível, como é que pode pirata se converter, né, Pétala? Ó, 2 Timóteo, capítulo 4, olha só, verso 10, olha essa aqui, irmãos, olha essa aqui, Rubens, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha só, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então Demas estava firme, desamparou Paulo, mudou. Na Bíblia está escrito, amando o presente século. O que é presente século? Presente mundo, o mundo, o seu sistema, né? As suas atrações. As pessoas às vezes se desviam porque amam o mundo. Uma vez o pastor Cláudio Duarte falando aqui para a gente, faz tempo já, quando ele veio aí, ele falou que uma vez ele estava num culto, e ele foi de jeans, um pastor lá, um amigo, falou assim, escuta, você está de jeans, e é crente? Ele falou, sim, qual o problema, né? E ficou meio assim, e, bom, enfim, depois de algum tempo, passaram alguns meses, 1 ano, sei lá, ele viu um motoqueiro sem camisa chegando do lado dele num trânsito, na hora que ele olha, quem é o homem com uma mulher atrás agarrado? Aquele ex-pastor. Amou o presente século, largou a palavra. Então a gente não pode julgar nada, né? Irmãos, Deus não. Deus é imutável, como nós lemos lá. E Deus é sempre verdadeiro, o homem nem sempre é verdadeiro. Romanos 3, 4, abra lá. Pastor, está cansativo, né? Mas eu vou chegar fundo, peraí. Está começando a acelerar o carro. Romanos 3, verso 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Sempre seja Deus verdadeiro. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Deus não muda, Deus é imutável. Deus não varia, é constante. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós olhamos esse caráter de Deus, não coincide com um homem. O modus vivendi, o modo de pensar do Senhor, não tem nada a ver com o ser humano. Conclusão, o homem não é a imagem de Deus, do Pai. Pode ser de outro Deus. Forte, não? É diferente. Aliás, os homens são carnais. A própria Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, abra lá, Guga. Pastor, o senhor está ofendendo a palavra. Não, vou chegar lá, peraí, não vai embora antes. Eclesiastes capítulo 3, que bom Kim conosco, né? Quinha, né? Nem sei lá como é que vocês chamam ele. É Quinha, né? Que bom conosco aqui hoje. Olha só, Eclesiastes capítulo
3, verso 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os... Poxa, a Bíblia fala que os homens são comparados aos animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e ao pó tornarão. Ora, os homens são como os animais. E como é que vai ser a imagem de Deus? Pelo que a Bíblia fala, o homem é mais para animal do que para Deus. Está cheio de víbora por aí, né? Está cheio de leão, cara bravo. Tem uns que são viadinhos, normal. Não, mas bom sentido. Normal. Estou falando para vocês que a Bíblia fala que o homem é como animal. Ora, se o homem é igual ao animal e o homem é a imagem de Deus, então os animais também são a imagem de Deus? Não tem fundamento. Estou esgotando o assunto. Estou amassando o assunto para ficar irrefutável. Mas a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem de Deus. Como isso não é possível, ora, então, é um Deus parecido com ele. Pode ser isso, pastor? Aí você começa a pensar, bom, os anjos parecem com um homem. Porque a Bíblia fala que a altura do homem é a altura de um anjo. É a mesma coisa. E também no Salmo 8, verso 5, abra lá. Começa a ficar interessante agora o estudo, Adriano. Bom, verso 4 diz que é o homem mortal para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Então os homens e os anjos são parecidos. O homem foi feito um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Interessante. Então os homens e os anjos têm uma paridade. Mas espera aí, os homens pecaram? Quem falou que os anjos não? 2 Pedro, capítulo 2, abra lá. Opa, os anjos pecaram. Lá em 2 Pedro capítulo 2 deixa claro. No verso 4, olha aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, então está aqui, os anjos pecaram. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, os homens pecam, os anjos também são pecadores. Está aqui. Ah, mas tem anjo que não peca. Bom, também tem gente que não peca, ou peca pouco. Percebe então que o homem tem uma imagem similar ao anjo. Mais para os anjos do que para Deus. Fala, Vinícius. Fala mais alto. Existe a possibilidade de, por exemplo, quando a gente fala que existe a glória de Deus, que a glória de Deus desce sobre a igreja. Tem glória dos anjos descem sobre a igreja, traz glória. Não, veja bem, o anjo, ele tem glória, porque é um ser celestial, mas o anjo não é intermediário entre Deus e os homens. O anjo não tem nada. O que desce na igreja é a glória de Deus, a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo. Hoje existe uma anjolatria na igreja. Invoca os anjos, põe anjo na porta, deixa aqui. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. São mordomos da igreja. É que a igreja católica inventou a moda de que o anjo está por cima. Não está. O cristão que estuda a Bíblia, ele tem que aprender que os anjos serão julgados pela igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 3. Então, capítulo 6, verso 3. Então, o anjo, ele é um ministro, ele é um servo, mas não tem a glória para cobrir a igreja como o faz Jesus e o Espírito Santo. 3 testificam para nós, o Pai, o Filho e o Espírito. Os anjos são ministradores. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, está lá em Hebreus capítulo 2, verso 5. Ele não escolheu os anjos, mas pegou a descendência de Abraão, Hebreus 2,16. Anota esses textos e estuda em casa. Santidade máxima. Olha, esse é um anjo. Esse põe um monte de anjo aí no bolso. Fala. Também sobre ao passado também. Nessa trecho que você leu aqui, fala que Deus que mandou o dilúvio sobre o mundo. Esse Deus foi Jeová. Jeová mandou dilúvio,
Jeová destruiu Sodoma e Gomorra. Jeová mandou fogo do céu, matou 51 inocentes quando foram lá falar com Elias, 2 Reis capítulo 1. Elias, desce do monte que o rei está te chamando. Ah, se eu sou servo de Deus, desça fogo dos céus agora. Puf! E desceu fogo, sem motivo. Esse é o Deus Jeová. É o Deus que desceu fogo, é o Deus que acabou com Sodoma e Gomorra. Esse é o Deus do Velho Testamento, que operou os sinais. Hoje quem opera na igreja é quem? Jesus Cristo. A igreja está nas mãos de Cristo. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Bem claro. Jesus não destruiu ninguém. Vou te provar agora. Agora você me deixou mais, vamos dizer assim, estimulado. Abra lá em 2 Reis capítulo 1. Pronto. Tem pastor, o Igor, é Igor, né? O Igor está aqui hoje, o pastor Eduardo, que nunca fica aqui quase, ele está falando, o Lenildo está inventando moda. Então eu vou ler na Bíblia, 2 Reis, capítulo 1. Olha só, Nice, fala, Nice. Nesse mesmo assunto, eu estudei algumas coisas historicamente e falam-se que a igreja atual plagiou essa história de Noé das histórias dos deuses da Mesopotâmia. Não sei se você conhece. Plagiou? Que é um plágio. Essa história é um plágio. Não, isso aí é coisa de esoterismo. Não, isso é papo furado. Não entra nessa. Não entra nessa. No Cavalo de Troia fala isso também, que a igreja plageia. Conheço essa turma, JJ Benítez, isso é heresia, isso é espírito maligno, isso é confusão, viu? A palavra de Deus é verdadeira, viu? Não se preocupa. Agora, 2 Reis, capítulo 1, olha só nisso. 2 Reis 1. O fogo do céu desce do céu e consome 100 homens. Na verdade foram 102, o capitão mais 50. Né? A Bíblia fala 100 homens. Então enviou um capitão, ele enviou, no caso Acabe, né, mandou lá chamar Elias, verso 9, subindo a ele, porque eis que estava sentado sobre no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Isso aconteceu uma vez e duas vezes. Aí na terceira o bloco já foi de joelho. Pelo amor de Deus, não abre a boca. Não fala nada, eu tenho família. Eu tenho filhos para criar. Eu não te fiz nada, meu amigo. Para que você vai invocar fogo do céu contra nós? Para quê? Que moda é essa? Que espírito é esse? Ah, mas é Deus. Bom, Lucas, capítulo 9. Abra lá, atenção igreja, abra lá. Cadê os pastores para me explicar isso? Lucas capítulo 9. Só tem esses aqui que são humildes e abençoados. Lucas capítulo 9. Glória a Jesus, que bom. Está todo mundo em silêncio, esperando o que vai vir agora. Lucas 9, olha que coisa linda. Verso 51. E aconteceu que completando-se os dias para Jesus, para a assunção de Jesus, né, para Jesus subir aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, verso 52, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada, quer dizer, estavam viajando para Jerusalém, cansados. Aí o pessoal foi na frente e falou, olha, Jesus falou, vai lá preparar uma pousada, um hotelzinho para a gente, lavar os pés, comer um negocinho diferente, antes de dormir. Jesus estava cansado com todo mundo, normal. Mas, verso 53, o pessoal dos hotéis não receberam, porque o seu aspecto era como que de quem ia para Jerusalém. Olha só que interessante. Então os discípulos, Tiago e João, os mais amorosos, Tiago e João, porque não foi Pedro, nem Judas, nada, foi Tiago e João. João vivia no ombrinho de Jesus. João é o apóstolo do amor, escreveu as cartas de João, escreveu o evangelho mais espiritual, o evangelho de João. O João querido, o João evangelista, chegou para Jesus, junto com o irmão dele, e falou assim, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quer dizer, vão acabar com essa turma, não quer receber a gente 11 horas da noite, sei lá quando. Vão acabar com eles agora, como Elias fez. Temos respaldo bíblico. Aí Jesus falou o quê? Voltando-se, verso 50, Jesus, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Outro espírito. Dizem que era o Espírito Santo no Velho Testamento. Isso é mentira e heresia. O Espírito Santo não estava destruindo ninguém, nunca matou ninguém. Heresia. Ah, o Espírito desceu. Não, aquilo não era o Espírito de Cristo. Jesus falou, não sabeis de que espírito sois. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
E foram para outra aldeia. Deixa a turma aí, vamos embora. Que maravilha! E hoje tem gente que fala, desce fogo, Jeová. É heresia. É pecado. Não é de Deus. Mas está na Bíblia, no Velho Testamento. Jesus aboliu o Velho Testamento. 2 Coríntios capítulo 3. Abra lá, igreja. Vocês não estão aqui para ouvir o que prega o Macedo, o que prega o R.R. Soares, senão vocês assistem lá. Aqui vocês estão para ouvir coisas diferentes da nova reforma da igreja. Estamos vivendo a segunda reforma. Chega de heresias dentro do corpo de Cristo. Forte, né, Cris? A Cris fala, meu Deus, onde meu marido me trouxe? Podia ter ficado assistindo a novela Jesus, que estava mais tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 3, abra lá. Verso 14, mas os seus sentidos, quer dizer, os israelitas, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Mas por que a gente lê? Quanto mais você lê, mais você exalta Jesus. Quanto mais você lê, mais você vê a grandeza da obra de Deus em mandar Cristo para mudar toda a dispensação, para mudar toda a sentença humana. O homem não tinha valor no Velho Testamento, não valia nada. O homem morria, morria 70 mil num dia, morria 24 mil, descia o furor lá, porque o povo pediu pão e água, descia o furor, matava 50 mil e não mudava nada. Jesus não, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que espírito diferente, que espírito excelente, esse é o espírito que nós estamos hoje. Não é pouca coisa. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nunca se falou em vida eterna no Velho Testamento. A bênção era material. Ou então, fui moço, fui velho, fui moço, hoje sou velho. E nunca vi o justo pedir o pão, nem a sua descendência. Então, conclusão, a descendência era abençoada. A bênção era por gerações, mas não pessoal. Não havia céu no Velho Testamento. No Velho Testamento não se falava em salvação. Não se falava em reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele falou o quê? É chegado o reino dos céus. Porque não estava antes. Pastor, está me confundindo. Chega de ilusão. Aprendam a verdade. Por isso que Jesus foi condenado antes do tempo. Aliás, no tempo certo, mas muito rápido. Porque o pessoal não suportou essa palavra. Como hoje os religiosos não suportam. Quando eu falo que um é o Espírito do Velho Testamento, outro é o Espírito do Novo. Entendeu, Vilma? Você que é ex-adventista do sétimo dia. Temos nós uma adventista. Que maravilha. Revista Nosso Amiguinho, aquelas coisas todas. Fala, irmão, como é seu nome mesmo? William. Fala, William. Uma dúvida assim. Fala. Deus Pai é amor, ele é imutável. O Deus eterno, o Deus Espírito. Seguindo essa linha de pensamento, quem preparou, a gente vê lá em Apocalipse, um lago de fogo para um tormento eterno, para aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador? Quem está com Cristo sai da velha dispensação. Quem não aceita Cristo continua debaixo do quê? Do comando de Jeová. Efésios, capítulo 2, abra lá. Adoro. Quanto mais difícil a pergunta, mais eu gosto. Não ganho nada para estar aqui. Sabia que teve outro dia um irmão que falou assim, pastor, pensa o que o senhor ganha. Que me dera, quiçá, nada. Meu prazer é dormir bem à noite, porque a palavra foi pregada. Esse é o meu calmante noturno. Quando eu venho aqui e falo de vocês, os rios de água viva que brotam do meu ventre, está lá em Efésios, capítulo 2, abra lá, William. Então quem é que vai para o fogo? Vamos lá, olha, Jesus nos deu vida, verso 1, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o ser humano, ele nasce naturalmente morto em ofensa e pecado. Por quê? Porque em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então a pessoa que segue o curso deste mundo está debaixo da morte. Olha aqui, ó. Segundo o príncipe das potestades do ar. Então existem principados do ar e existe um príncipe nesses principados do ar. Olha que interessante. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira.
A ira que reinava no Velho Testamento, sobre a qual eu falei a semana passada. Depois vocês podem acessar no Facebook ou no YouTube. Como os outros também. Mas Deus, o Pai, que é riquíssimo em misericórdia, porque se no Velho Testamento houvesse misericórdia, não destruiriam todo mundo no dilúvio. Haveria alguma maneira. Haveria alguma maneira de mudar a situação de muitos casos lá. Percebeu? Peraí, Vinícius, então, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Jesus não veio para, vamos dizer assim, apenas dar um exemplo. Ele veio para cumprir um propósito que estava oculto no Velho Testamento. Ninguém sabia o que ia acontecer. Os anjos não sabiam o que ia acontecer. Quando Jesus veio, todo mundo falou, esse é o Messias de Jeová. Ele vai vir, pegar a espada e vai dominar Roma. Israel vai ser uma grande nação. Entendam isso. O que os israelitas esperavam é que o Messias vinha com o quê? Com a espada e cortando a eira, limpando a eira, passando o rodo. De repente Jesus vem, cura um, cura outro, perdoa a prostituta. O que se fazia com uma prostituta no Velho Testamento? Pedra nela. Acã, por muito menos, roubou uma capinha lá de seda, tadinho. Morreu a família. Josué capítulo 1, para quem não lembra, na batalha lá contra Ai. Fala, irmã. Você entendeu? Deixa eu acabar o raciocínio. Então o Velho Testamento é ira. Jesus nos tirou da ira. Olha só então, William, para você a resposta sobre quem vai para o fogo. João, capítulo 2, último verso, se não me engano, abra lá. O homem não tinha saída. João 2. João 3, desculpa. João capítulo 3, último verso, olha só. Diga glória a Deus. Aí me perguntaram assim, pastor, o senhor tem que pregar mais leve, prega sobre oração. Há 3 anos que eu prego sobre oração, prego sobre o Espírito Santo, prego sobre arrependimento, prego só normalidades. Agora eu resolvi pisar mais fundo no acelerador. Só isso. João capítulo 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então ele continua embaixo da ira. Que ira? O Deus que o criou na carne. Quem é o Deus que criou toda a carne? Me dá um texto, não aceito a resposta, aceito o texto. Jeremias 32, 27. Abra lá. 32, 27. Tem que estar preparado porque vocês vêm com tiros de canhão. Nem o Bolsonaro suportaria isso. Olha aqui, ó. Eis que eu sou o Senhor. Aqui a palavra Senhor é Jeová. O Deus de toda a carne. Acaso seria alguma coisa maravilhosa demais para mim? Então quem é o Deus da carne? Jeová. Então vocês entendem. Agora vocês começam a entender que o homem foi criado à imagem de Deus na carne. Na carne. Que imagem? Dos anjos. Agora está entendendo. Os anjos caíram, os homens caíram. Primeira tentação de Satanás, pumba, o homem caiu. Primeira, come a maçã, boba, bonitona. Eva, come, boba. É verdade. Olha, se você comer essa... Primeiro que ela é bonita. É um fruto bonito de se ver. Apetitoso, gostoso para o ventre. E dá entendimento. E vai fazer você intelectual. E mais, você será como Deus. Então, o homem se tornou a imagem de Deus depois que desobedeceu. Forte essa, hein? O homem se tornou a imagem de Deus, de Elohim e Jeová, depois que desobedeceu. Abramos lá em... Vocês me deixaram nervoso, teve que falar. Gênesis capítulo 3, abra lá. Meu Deus, que sério isso. Vamos ver, fala.
Não, o Éden foi criado por Jeová. É o jardim das delícias de Jeová. Criação material é igual a Jeová. O mundo de quem é? Como é que eu provo isso? Vou chegar lá. Mas eu provo que Jesus não é desse mundo. O que ele falou? Meu reino não é deste mundo. Eles não são do mundo, João 17, como eu do mundo não sou. Se eu fosse deste mundo, pediria agora 11 legiões e arrebentaria tudo isso como Jeová fazia. A guerra não era dos homens, era de Jeová. Josafá, como a irmã citou, tudo mais, era Jeová que guerreava. Jeová é o Senhor dos exércitos, é o Jeová dos exércitos, não é? É o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel. Só que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Vamos chegar lá, vamos só ler aqui Gênesis 2, para não ficar confuso. Então, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa palavra Senhor Deus é Jeová Elohim. Então é Jeová junto com Elohim. Senhor Deus. Tá? E esta disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O pior é que a bandida falou a verdade. Verdade. O homem passou a ter a concupiscência quando comeu o fruto. E passou a ser igual aos anjos. Olha aqui, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Primeira coisa, já viram que estavam nus. Olha aí, ó. E cozeram, quer dizer, acabou a ingenuidade. Acabou a pureza. Duas crianças estão nuas e não tem concupiscência. Marido e mulher no casamento não tem concupiscência. Estão ambos nus. Já viu isso? Marido e mulher nus. Agora, fora do casamento, vem a concupiscência. Um espírito estranho. Esse espírito de desobediência entrou quando eles comeram do fruto. Eles passaram a ser como Deus. Prova isso? Gênesis 3, verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Não. Gênesis 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então Deus falou, agora ele é um de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo ou está russo? Em Gênesis 3, 22, o Senhor Deus disse, o homem comeu do fruto, agora ele é a nossa imagem. Ele conhece o bem e o mal. Está aqui, ó. Sabendo o bem e o mal. E ora, pois, para que ele não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim. Senão ele ia pegar o que? A árvore da vida e ia viver eternamente. O homem tinha chance de viver eternamente se comesse a árvore certa. Ele comeu a errada. Comeu a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da lei. A árvore de Jeová. A árvore da carne. Ele não comeu a árvore do Espírito, que é a videira verdadeira, que simbolizava Jesus, estava também no jardim do Éden. Porque aquele que se alimenta de Cristo vive eternamente. A única maneira. A única maneira do homem ser imagem de Deus, sabe qual é? Comendo de Jesus. Agora vocês aprenderam o mistério. O homem nunca foi a imagem do Pai nem de Jesus. Só em Cristo ele é a imagem do Pai e de Jesus Cristo. Agora sim, aqui no Gênesis 1, 26, 27 é uma figura do futuro. Quem já assistiu o nosso Gênesis viu que tudo é figurado. Eduardo está chocado com o que eu estou pregando. Nunca ouviu isso na vida. Ele está destruído. Assim, mas no espírito está elevado. Fala. Lógico. Quero só. Sim, mas Jesus não existia ainda. Jesus não pode ser falado no Velho Testamento. Jesus não existe. Existia o Cristo, era profetizado, porque o Pai já tinha um plano. O Pai eterno, quando viu que Jeová e os anjos escravizaram o homem. Não tem nada a ver com ele falar assim, eu sou aqui. Não tem nada a ver. Não, tem a ver. Tem a ver. Ele é a videira verdadeira. Porque a árvore
amargosa que os homens comeram no Velho Testamento não deu fruto nenhum. Qual foi o fruto da lei? Piorou. Veio a lei que é para que a ofensa abundasse. A lei piorou tudo. Jeová deu a lei, o que aconteceu? Piorou tudo. Paulo fala que antes da lei não havia pecado, não havia consciência do pecado, mas vindo a lei, abundou o quê? O pecado. Mas quando abundou o pecado, o que Deus fez? Superabundou a graça. Isso que você tem que entender, que maior é a graça de Jesus Cristo. Chega de ficar olhando para a lei, não existe mais lei. Que negócio é esse de guardar o sábado? Que negócio é esse de guardar os 10 mandamentos? Tem crente nessa ainda? A graça é misericordiosa, ela superabunda, muda tudo, porque o amor de Jesus, ele é tremendo. Ele fez com que o homem pudesse ser a imagem de Deus. Agora sim, Colossenses, capítulo 3, abra lá. Glória a Jesus. Forte, agora veio gostoso. Muitos ficaram tristes, Jeová não é meu pai, eu pensei que fosse. Filho, você tem Jesus. Adãozinho está por fora. Você tem que ter o segundo Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Abra os olhos, crentes. O que eu falei? Colossenses, capítulo 3, abra lá, Sara, pastora Sara, meu Deus, é uma mulher que vem de profundo conhecimento, amiga do Silas Malafaia, amiga da Cassiane, amiga dos maiores setores gospel, ouvindo este coitado aqui, esse coitadinho aqui, que está odiado pelos teólogos, pelos pastores. Eu não estou nem aí, ainda bem que eu vivo da medicina. Se eu vivesse de pastor, está lascado. Colossenses capítulo 3, Jesus sabe de tudo. Olha só essa aqui. Olha aqui. Olha que coisa linda esse texto. Olha que coisa linda. Olha aqui, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, coisas do velho homem, olha, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Então olha só, Vinícius, quando o indivíduo aceita Cristo, mas ele volta para as coisas do Velho Testamento, da carne, ele sai da bênção. Esse é o risco. Você não pode voluntariamente mais pecar, ficar insistindo, tem que mudar a vida, entendeu? E Cristo nos constrange essa mudança. Olha aqui, nas quais também em outro tempo andastes, verso 7, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes de quem? Do velho homem, ou seja, do homem da carne, do homem do velho concerto, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você é a imagem de Jesus quando você realmente aceita o novo homem. Agora sim, quer ser a imagem de Deus? Firme com Jesus. Meu Deus, você é uma pregadora, que nunca se afaste desse conhecimento. Romanos capítulo 6, abra lá. Muito forte essa menina, tem uma semana de igreja, 2, já está apaixonada pela palavra. Tem gente que devia estar aqui, nem está, estão assistindo novela em casa, pior que nem de Deus é novela às vezes. Romanos capítulo, o que eu falei? 6, isso, que às vezes o Espírito me dá, e aí o Espírito fala, agora você vai lembrar sozinho. Eu fico brincando com vocês, me lasco. Capítulo 6, verso 6, olha essa aqui, Pétala. Que meninas apaixonadas pela palavra, né? Pétala não, é Ianca, nossa. Elas me tiram as dúvidas, quando eu posso eu respondo. Eu nunca neguei para vocês nada. Olha aí, Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem, aquele homem é a imagem dos anjos. Agora vocês entenderam. O homem de Gênesis 2:7. Sabendo que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso acontece aonde? Batismo. Então o batismo ele é fundamental, porque você é transportado do velho homem para o novo homem, no batismo. No batismo você é revestido de Cristo, Gálatas 3:27. O transporte espiritual. Você vai continuar com a mesma cara. Se é japonês, continua buchatinho. Se é careca que nem eu, continua careca. Se usa óculos, continua igual, a não ser que Deus cure, mas Deus não está preocupado com a tua carne. O que Deus é que o teu espírito seja transformado. Então quando você nasce com o espírito do homem,
Quando você começa a entender a palavra e recebe o Espírito Santo, você recebe um terceiro, um outro Espírito, que aí sim é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o resultado da palavra com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo sem palavra, a coisa se perde. Então tem muita igreja que fica lá, é o reteté, mas perde-se o foco. E tem muita gente que é só Bíblia, 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 só letra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Os dois juntos formam, se amalgamam, se unem e formam em você o Espírito novo, chamado mente de Cristo ou Espírito de Cristo, é a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 2, abra lá. Estão entendendo? Em casa, estão entendendo ou já largaram tudo? Estão entendendo? Estão assistindo do Rio de Janeiro, estão assistindo, porque eu recebo depois, Pará, Japão, temos representantes do Japão. Hoje o nosso amigo japonês não veio, acho que ele não aguentou a palavra a semana passada, o Fabinho. É muito forte, cadê? Meu amigo de 1967, eu era pequenininho assim, Fabinho. O que eu falei? Nossa, 1 Coríntios 2, é bom esse texto. 2:14, vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Então o homem natural, ele tem o quê? Ele é alma vivente, porque ele é igual aos animais. Mas ele tem um outro espírito, que é o Espírito que Jeová soprou nele, que é o Espírito do homem. O Espírito do homem é a inteligência. A inteligência o ser humano tem. Eu até anotei aqui uns textos lindos sobre isso, vou ler já para vocês. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, Vinícius, ele entende bem tudo e de ninguém é discernido. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você se converte, cai a ficha no teu coração, cai a palavra no teu coração. Aí o Espírito Santo entra junto, porque a palavra é Espírito, está lá em João 6,63. Os Espíritos, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, João 6,64. Então Jesus, pela palavra, entra no teu coração, ilumina e mostra um novo caminho. Aliás, dois caminhos, ou você continua na mesma, ou você fala, eu vou mudar de vida. Isso chama-se conversão. Arrependimento, entendimento. Eu falo, eu quero essa luz, eu quero a vida invisível do Pai. Os anjos rejeitaram a glória do Pai, mas Jesus nos dá, nós que somos carnais, pequenininhos, filhos de outra criação, a chance de sermos uma nova criação em Cristo. Irmãos do primogênito, que maravilha, somos irmãos do primogênito. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados espiritualmente, isso se consolida como a Ianca falou, no batismo, Romanos 6,6. Mas esse transporte já acontece quando você vai se convertendo. Isso está em Colossenses 1, abra lá. Anotem tudo isso, depois vocês podem pregar nas igrejas por aí. Vocês são pregadores, tem aqui o pastor Fernando da Igreja Filadélfia, tem aqui o pastor Adriano da Adventista, pastor Eduardo, Interdenominacional, o Igor, que nem sei que igreja é que é. Fala, Ianca. Os profetas então eram de Deus Pai? O Pai falava em oculto, ninguém entendia nada. Quando Jesus veio e começou a pregar e a curar e ressuscitar, João Batista, lá em Mateus 11, falou assim, escuta, estava preso, falou, escuta, pergunta para Jesus se é ele mesmo o Messias, ou tem que esperar outro. Ou tem que esperar outro, porque não estava tendo. Aí os discípulos de João foram falar, escuta Jesus, é o Senhor mesmo, temos que esperar outro. Aí Jesus falou, fala para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E fala para João, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Deu uma indireta para João, ninguém percebe isso, os crentes. Aí ele falou assim, escuta, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes ver? Um homem? Sim, digo muito mais que um homem, porque dos nascidos de mulher, ninguém é superior a João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Acabou com João Batista, porque ele duvidou da divindade do Pai em Cristo, porque João esperava um Jesus, filho de Jeová, da ira, como os crentes hoje são irados. Só que Jesus veio mostrar
uma obra diferente. Por isso que ele falou assim, eu e o Pai são um, vocês não conhecem meu Pai. Vocês não conhecem o meu Pai. Os crentes hoje não conhecem o verdadeiro, a não ser em Cristo. Então, devia se pregar mais Jesus do que pregar ano de Daniel. É bom conhecer Daniel, é bom conhecer Isaac, é bom conhecer Abraão, lógico que é bom. Mas viver disso, eu tenho que entender que o amor supre todas as coisas. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Jeová não tinha paciência de esperar nada. Não tinha. Ele mudava. 2 Reis 23, 26. Abra lá. Então nem Jeová sabia de Jesus, né? Ele sabia, mas acontece que Jesus mudou. Jesus se tornou o Messias do Pai. Então Jeová ficou muito grilado. Pôs na cruz o Filho de Deus. Que quando Jesus vai para a cruz, todos os pregadores não pregam isso. Elohim, Elohim, lama, anjos meus, ou Deus meus, Deus, mas Elohim é deuses, pode ser anjos. Por que me desamparaste? Porque antes os anjos serviam a Jesus no deserto, Jesus aqui, Jesus ali, serviam a Jesus direto. De repente, quando Jesus foi para a cruz, os anjos, os apóstolos, todo mundo sumiu. Aí, por que me desamparaste? Aí ele fala assim, Pai, em tuas mãos, a outra conversa, entrega o meu espírito. Na hora rachou o templo. Que templo? De Jeová. Por que rachou? Porque mudou o comando. Se fosse o mesmo Pai, não teria rachado o templo. Aprendam isso. Está tão claro. Rachou o templo. Por que isso aqui não acende a luz? Rachou o templo. Os mortos muitos ressuscitaram. Houve trevas, porque era o momento das trevas, porque era domínio das trevas, porque Jesus estava naquele momento, pagando todo o preço da humanidade, porque ele se fez carne, e se fez pecado, e se fez crucificado para nos salvar. Então na hora que Jesus foi para a cruz, os demônios, vencemos o Filho de Deus. Os anjos, que maravilha. Não, o Pai falou, agora mudou tudo, agora teu é o comando. Agora há poder, aquele sangue é tão poderoso, porque nunca pecou, em milhares de anos de história, em bilhões e bilhões de pessoas que passaram por este mundo, um só foi santo, Jesus Cristo. Tamanho foi o poder, que uma gota na hora que caiu no chão, rachou a terra. Jesus na hora que foi para a cruz, então ele foi como filho do homem. Mas quando ele foi coroado no céu, ele foi glorificado, ele se tornou filho de Deus, aí acabou, não é mais filho de Davi. Prova isso, pastor. Romanos 1, 3 e 4, abra lá, Fernando. Fernando, você não esperava essa aqui, né? Você cuja esposa é neta, bisneta do fundador da Assembleia de Deus, lá no Pará, está aqui, ó, entre nós. O bisavô dela fundou. Viu, irmã? Essa aqui é a herança dela no sangue de 1917, aquela turma que chegou lá. É essa moça aqui. Então eu tenho uma nata aqui comigo. Me ouvindo, esse coitado aqui. O que eu falei? Romanos 3? Não, Romanos 1, verso 3 e 4. Ah, bom. Olha essa aqui, Eduardo, olha aqui, ó. Acerca de seu filho, verso 3, que nasceu da descendência de Davi, segundo... Então ele é da descendência de Jeová, segundo a carne. Jesus é filho de Jeová pela carne. Mas, verso 4, declarado filho de Deus quando? Em poder, segundo o Espírito de santificação, quando? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, primeiro declarado filho de Deus, é filho de Davi, segundo a carne. Mas filho de Deus é outra história. Segundo o Espírito de vivificação, na ressurreição, pelo Pai. Dois comandos diferentes. Isso nunca ouvi em 3, 4, 10 anos de teologia, nem eu. É que só começou a ter contato com o Pai depois que foi batizado? Não, desde a infância. O Espírito Santo foi trabalhando nele. O Espírito Santo só foi derramado depois. O Espírito Santo nunca foi derramado no Velho Testamento. Mas aquele Espírito que pegou Sansão e fez ele matar 1000 homens com a queixada, não era o Espírito Santo? Se é aquele Espírito Santo, eu vou para Macumba. Se um Espírito Santo pegou uma queixada na mão de um homem e fez ele matar 1000 homens, mas é o Espírito de Deus. Espírito de Deus é uma coisa, Espírito Santo é outra. Existem 7 Espíritos de Deus relatados no Apocalipse e também no livro de Isaías. E aí?
Não confunda Espírito Santo com Espírito. O Espírito de Cristo é uma coisa, o Espírito Santo é outra, e o Espírito de Deus do Velho Testamento é outra. Pronto. Ah, mas pastor, não ensinaram assim. O que eu posso fazer para vocês? Eu também não sabia que bactéria que causava gastrite. Depois foi descoberto. Muita gente achava que era nervoso. Hoje a gente sabe que é uma bactéria. Então tem coisas que a gente vai descobrindo com a vida. Assim é a palavra. Examinai as Escrituras. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Vamos aprender a Bíblia. Agora, estou pronto aqui. Se vocês quiserem discutir, vamos lá. Qualquer um que me prove o contrário, eu paro e vou embora para casa. Mas enquanto isso, estou pregando. Estão assistindo aí, não? Amém. Que ela controla. Essa é minha secretária-geral, para quem não conhece, viu? Fala, irmã pastora Sara. Está aflita? Fala, linda. Que linda. Uma mulher. Sabe o que eu honro? Porque ela vem da Gema. O pastor Custódio Rangel, lá do Rio de Janeiro. Um dos maiores representantes da Donep no Brasil. Se não o maior. Ela foi ali, ó, discipuladora dele e tal. Quer dizer, uma mulher que está aqui me ouvindo hoje. A Super Nani assiste de casa, que eu sei que agora ela está viajando, ela vibra. A irmã Cris, futura pastora, porque ela prega para valer também. Fala, irmão. Pastor, o senhor comentou da cruz. Isaías 55, se não me engano, fala que Jeová se agradou em moer Jesus na cruz. Isso. Existe um agrado ali, né? Agora você começa a entender passagens. Porque tudo está em oculto. Né? Vou te provar que tudo está em oculto. Efésios capítulo 3. Efésios 3. Eu já saí do assunto totalmente. Estava falando da imagem, já mudou tudo. O Eduardo está vendo, ele não dorme essa noite. Pastor Eduardo. Porque o pastor Eduardo é um pastor tradicional entre nós. Então ele não está acostumado com essas coisas. Pastor Igor também. Hoje ele falou, será que eu vou continuar nessa igreja? Mas ele vai continuar. Porque ele quer ver onde vai parar tudo isso. Glória a Deus. A Vilma também. A Vilma não abria a mão do adventismo. Hoje ela está aqui, a discípula nossa. Uma das primeiras que eu tenho aqui. Irmã Vilma. Oi? E agora? Não, ela estava no adventismo, mas ela falava, alguma coisa está estranha nesse Deus mau. Porque os adventistas devem de Jeová. Os testemunhos de Jeová nem se fala. Acho que não tem ninguém que me assista dos testemunhos de Jeová. Me odeiam. Os testemunhos de Jeová devem estar fazendo uma culpa contra mim. Mas não pega, esse é o problema. Os testemunhos de Jeová. Porque olha, cara, testemunho de Jeová, e eu falando contra Jeová. Não estou falando contra, porque Jeová é o Deus da guerra. Homem de guerra, Jeová. Lembra da música? Mas é o pai de Jesus. Não, se é o pai de Jesus, a Bíblia está errada. E eu estou tentando mostrar isso para vocês. Nessas 2 semanas. Talvez eu mude o assunto, porque uma irmã fala assim, para com isso, pastor, fala sobre oração. Quer dizer, tem gente que não suporta o assunto. Glória a Deus. Efésios, o que eu falei? Efésios, olha isso aqui, Igor, você que é pastor. Efésios 3, olha que coisa, verso 3. Como me foi, Paulo falando, Adriano, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então Paulo fala, este mistério que eu estou pregando para vocês, Paulo sabia. Paulo está explicando aqui, ó, como me foi manifesto o mistério que eu estou explicando para vocês. Olha aqui, ó. Pelo que quando ledes, verso 4, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Então Jesus nunca foi manifestado. Olha aqui, ó. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí ele fala, a saber, olha aqui, explicação, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa é o Espírito, em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha só. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Então o Pai estava escondendo tudo, nunca ninguém soube. Olha aqui, ó. Para que agora, verso 10, pela igreja, então a igreja não é pouca coisa. Você não é pouca coisa. O diabo quer que você pense que você é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então os principados, os querubins, os serafins, os tronos, dominações, principados, potestades, os anjos, olham a igreja e falam, meu Deus, como Deus foi fantástico.
Pegou esse povo aí, ó, que nem Pedro, o homem bruto, briguento, calcanhar duro de tanto pescar, andar descalço, coitadinho lá. Este homem agora é uma pérola. Este homem agora é um rei, é um príncipe do Espírito Santo. Assim Deus faz. Ele pega um homem que não vale nada para os anjos, para o Velho Testamento, e pega este homem e coloca nele o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E ele pega a hora e ressuscita. Ele pega a hora, para de chover. Ele pega a hora, acontecem os milagres. Ele pega a hora, as pessoas que nunca andaram, andam. Mudam o curso deste mundo. O que é isso? Isso é interferência sobrenatural. Nem o super-homem faz o que a igreja faz. O que é isso? É a multiforme sabedoria de Deus, através da graça de Jesus, sobre aqueles que creem. Somos privilegiados. Agora sim, somos a imagem e semelhança de Deus. Quando que somos? A partir de Cristo. Aquele de Gênesis 1:26 é uma figura do que ia acontecer. Olha que Isaías 46 fala isso, e abra lá. Quer ver como o Velho Testamento tem importância? Porque está tudo escrito lá. Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que anunciou o fim, verso 10, desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, eu anuncio o fim, quando? Desde o princípio. Então, o fim, que seria o Gênesis 1:27, é o início, mas o fim é o que? Cristo está anunciado desde lá de Gênesis, como figura. A Bíblia fala que as coisas são figuradas na Bíblia. Tudo é figurado, não é literal. A Bíblia não é literal. Olha aqui, ó, anuncia o fim desde o princípio, verso 10, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E no Salmo 78, olha, quem gosta do Velho Testamento se delicia agora, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola. Então o que é a Bíblia? Parábolas. Proporei enigmas da antiguidade. O que tem lá no Gênesis? Enigmas. Não é literal. Ah, Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Aí pensa, puxa, então eu estou bem. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, você tem que ser de Cristo para ser a imagem. Só que Cristo estava figurado no Gênesis. Ele apontava para o futuro. Perceberam, irmãos? Então, hoje, nós temos tudo nas mãos. De Gênesis a Apocalipse. A história geral, a internet, o Google. Temos tudo, conhecimento, a geografia. Temos tudo. Temos tudo. A astronomia a nosso favor. E a turma não quer saber de Jesus. Como com tanta clareza? E a igreja está dividida, presbiteriana, batista, assembleia, adventista, não sei o quê, presbiteriana avivada, não avivada, pentecostal avivada, tradicional. É absurdo. Renascer, nova vida, vida nova, vida velha, antiga vida. Irmãos, para quê? Jesus é um só. Jesus é um só. Não sou bairrista. Já falei, estou nessa igreja porque Jesus mandou. Sempre fui interdenominacional. Sou de todas, e católica também. Porque tem muito católico santo por aí. Ah, mas ele não faz tudo que está escrito. Bom, ninguém faz nada que está escrito na Bíblia. Está longe, nós estamos longe de fazer. Mas se o coração está lá em cima, ele vai ser. Tem muita gente que vive para os outros. E não está na igreja evangélica, e daí? Mas ele tem o Espírito de Cristo. O que Jesus vai falar naquele grande dia? Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava com frio, me agasalhaste. Estava doente, fosse me visitar. Aí depois, mas quando que fizemos isso? Quando a um desses pequeninos, meus irmãos, o fizeste, a mim o fizeste. Esse é o Espírito de Cristo. Não é dizer, eu vou na igreja todo dia. Não, isso não quer dizer nada. A Bíblia não fala isso. A fé sem obras é morta. Tem que ter a fé tem que ter as obras. Mas eu tenho que ter fé, porque pela fé nós somos salvos. Fala, irmão. Pastor, eu tenho uma dúvida. Fala. Só vai para Jerusalém Celestial quem foi batizado, é isso? Quem não foi batizado vai viver na nova terra. É o que eu já preguei isso, né? Você já viu? Já. Tanto é que você já se batizou, graças a Deus.
Já falei isso para você. O batismo é fundamental. Então, vamos supor, a pessoa que é justa, que não faz mal a ninguém, não foi batizada, ela não vai para Jerusalém Celestial. Olha, a Bíblia fala, nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4, 5. Até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Mas eu vou te dar uma passagem que eu já li aqui várias vezes, os antigos sabem, que prova que Deus é bom e quer salvar todos os homens. Primeiro, em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, ele diz o seguinte, eu gosto desses assuntos polêmicos, porque Deus é bom. 1 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte, ó, verso 10, ó, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, esse Deus vivo você sabe que é o nosso Pai, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então existem diferentes níveis de salvação. Isso é um fato. Outra coisa importante, Romanos capítulo 2, abra lá. Já estudei muito sobre esse assunto. Então olha só, Romanos 2, verso 11. Porque para com Deus não há, para o Pai de Jesus não faz acepção. Japonês, inglês, africano, rico, pobre, alto, baixo, servo, livre, todos são iguais. Para Jeová não. Se não é judeu, não entrará na tua tenda nem amonita, nem moabita, nem eteu, nem jebuseu, amorreu, nada. Todos serão destruídos ao fio da espada. Saul vai lá agora e mata o rei Agag, mata todo mundo, da mulher grávida, da criança, tudo. Aí ele poupou o rei, poupou umas vaquinhas e tal. Aí o profeta falou, escuta Samuel, escuta, estou ouvindo aí umas cabras, estou ouvindo que tem gente por aí. O que você fez? Você não matou todo mundo? Eu quis poupar. Não, Jeová mandou você matar todo mundo. Velho Testamento é sangue, é morte. Aí os crentes falaram, não, mas Deus era assim. Mas peraí, mas não é o Pai de Jesus. Se é o Pai de Jesus, vamos para Macumba. Um homem, meu amigo, se converteu e falou, Nilton, poxa, Saul era bonzinho. E Deus tirou ele da situação. Por quê? Então a gente vê, não quero criticar isso, só quero dizer para você que o caráter do Velho Testamento é um caráter de lei, é olho por olho, dente por dente. Não existe misericórdia, não existe misericórdia. Jefté tinha uma filha e estava perdendo a guerra, batalha contra os inimigos. Aí ele falou assim, olha Jeová, nós estamos perdendo a guerra, vamos fazer uma coisa, a primeira pessoa que entrar na minha porta eu vou matar para você. Eu te sacrifico uma pessoa para a gente ganhar a guerra. Aí o que aconteceu? Inverteu, Israel começou a ganhar. Aí quem que aparece na porta? A filha. Ele olha e fala, ai, a filha, papai, estou aqui. Ele, ai, não faça isso. Começou a chorar. Mas por que, papai? Vou ter que te sacrificar para Jeová. Porque eu prometi para Jeová que ia te matar. Eu matasse quem entrava na minha porta. Daí ela começou a falar, pai, me dá só uma semana para eu chorar. Por que ela chorou? Não porque ela ia morrer, porque ela não era mais escolhida para o Messias. As mulheres santas do Velho Testamento esperavam que fossem ser Maria. Queriam ser Maria, para dar luz ao Messias. E ela morreu. Jeová não poupou a filha de Jefté, mas poupou Isaac. Então fazia acepção de pessoas. Só que o pai não faz. Forte! Se começar a conversar aqui, a gente não para. Vamos rachar 4, 5, 6 semanas sem parar. Eu tenho gatilho para 1000 estudos diferentes aqui. Não são meus. Vieram tudo do pastor Olavo, um deles. E muitos da nossa Associação Bíblica Internacional de Pesquisa, que já existe há 26 anos. Fala, irmã. É, o fogo consumidor aí é o Velho Testamento. Porque quando você sai da bênção, você volta para a ira. E a ira, meu amigo, vai se desviar. Hoje o diabo vai voltar com 7 mais demônios e quer te matar. É que a misericórdia de Jesus não deixa acontecer. Mas se a pessoa se desvia feio, o inimigo volta, a ira volta. Sobre ele a ira permanece, acabamos de ler, em João capítulo 3, último verso. Agora Romanos, olha só esse texto que interessante. Olha aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoas, porque todos os... Verso 12, presta atenção, Igor, essa é boa. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então mesmo os que estão fora da lei, se pecou, vai perecer também. Olha aqui, ó. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Presta atenção. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
ou seja, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, ou no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, você vai lá num grupo de esquimós, nunca chegou o evangelho lá, nunca chegou lei, nunca chegou nada, mas o esquimó é bonzinho. O camarada nasce bom, o pai de família, tem lá alguns filhos, tem os lobinhos, né, aqueles lobos que levam no meio dos pinguins, aquela história toda. De repente, o esquimózinho lá de 14, 15 anos, menino bonzinho, então, leva um tobo, racha a cabeça. Morre. Vai para o céu de Jerusalém, celestial? Não conheceu Jesus. Agora, vai pôr ele no inferno com o bandido da luz vermelha? Com o banico do parque? Com a Richthofen? Com aquela que cortou o Yoke em 20 pedacinhos? Ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz de mal? Então, o que é? Deus vai julgar aquele coração segundo a consciência que eu acabei de ler aqui. Quando os que não têm lei fazem as obras da lei, para si mesmos são lei. E Deus vai julgá-los assim. É o grande trono branco de Apocalipse 20. É um juízo que acontece depois do juízo da igreja. Já estudei isso com vocês. É que vocês não veem, vocês ficam em casa assistindo televisão. Já preguei sobre Apocalipse. Preguei, quanto foi? Uns 4 meses sobre Apocalipse? 4, 5 meses. 3 meses sobre Apocalipse. Toda semana Apocalipse. A pastora Sara não estava aqui ainda. Estava no Rio, mas agora vamos voltar. Eu vou voltar a estudar Apocalipse. Então, eu vou voltar. Porque em Apocalipse 20, então ele fala que tem 2 tipos de juízo. O primeiro é do juízo da igreja. É o do livro da vida do Cordeiro. Então existe um livro da vida do Cordeiro. Os que estão escritos aí, os que foram salvos em Cristo. Agora existe o livro da vida do Pai. Existe o livro da vida do Pai. Apocalipse 20. Nossa, está acabando já. Muito rápido, não é? É que muito estudo, não é muita coisa. Olha aqui, ó, o juízo final, verso 11, Apocalipse 20, 11, Rubens. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quer dizer, passa tempo e espaço, é tudo novo. A situação espiritual, ela se expressa totalmente. Ela se descortina, o mundo espiritual abre-se, olha aqui, ó, passou o céu e não se achou lugar para eles. Então é um momento em que a situação invisível aparece. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Como grandes e pequenos mortos? O que é mortos? O que é mortos na Bíblia? Não é mortos, grandes e pequenos. Mortos. Mas todo mundo está morto mesmo, já acabou tudo. O que é então? Mortos são os pecadores, grandes pecadores. Porque para a Bíblia, mortos em delitos e pecados são os pecadores. Os que estão em Cristo já saíram da morte, estão vivos. Esses aqui são aqueles que morreram sem Cristo, mortos, grandes e pequenos. Olha que legal. Olha aqui, ó. Que estavam diante do trono e abriram seus livros. Que livros são esses? Aqui, ó. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então, o primeiro foi o livro das pessoas, o que elas fizeram. A história das pessoas. Como se fosse um CD, como se fosse um disco, como se fosse uma fita. Está lá, é o livro. Agora, existe o livro da vida, que é o livro de Deus. Desde lá do Pithecanthropus erectus, desde o homem de Cro-Magnon, desde o Australopithecus, desde aquela turma dos gorilas lá, até hoje, todo mundo tem seu livro. Os que não são de Deus e os que são de Deus. Olha aqui, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Que mortos? Os pecadores. Segundo as suas obras. Então, vai importar as obras, sim. Dos que não são de Jesus. Olha aqui, ó. E deu o mar os mortos. Mas peraí, mortos que morreram no mar, pastor? O que foi? O Titanic, aquela turma? Não. Mar não é mar, praia. Mar são águas, povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17, 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a igreja mundana, são povos, multidões, nações. Então as nações vão dar os seus mortos, seus pecadores. Olha aqui, as nações, tudo. Desde da Grécia, Roma, a Idade Medieval, tudo vai dar seus mortos. Olha aqui, ó. Que nele haviam. E a morte e o inferno deram seus mortos. O que é o inferno? É o lugar dos réprobos, é o lugar dos condenados, é o lugar onde está a turma que é do diabo mesmo. Mas eles não podem ser condenados sem ser julgados. Ninguém pode ir para a prisão sem juízo. Ninguém vai para o lago de fogo sem passar pelo juízo. Então aquele grande tribunal vai enquadrar todo mundo, não tem como fugir. Olha aqui, então o mar deu os seus mortos, e que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nela havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. De novo, obras.
Então o indivíduo que está no mundão, que pensa que não vai passar pelo crivo, se engana, vai também responder. Verso 4, agora está claro aqui, verso 14. E a morte e o inferno foram onde? Lançados no lago de fogo, mas eles já estavam para ir para lá. Por quê? Porque eles são reprovados, são assassinos, são feiticeiros, são bandidos, são prostitutos, são tudo que você pode imaginar que não presta. Pessoa reprovada, entendeu? Só bateu o martelo, ele precisava ser julgado, ele foi julgado, vai para o inferno. Vai para o lago de fogo, não confunda inferno com o lago de fogo. O inferno já existe, agora é o lugar da reprovação, é o lugar que aguarda, é a sala de espera para o lago de fogo que não foi inaugurado ainda. O lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, só que vai para lá quem quer. O lago de fogo não foi preparado para o ser humano, ele vai porque ele quer, porque ele não quer saber de ter uma vida no prumo com Jesus. Agora, o mar, tem aqueles que não vão para o lago de fogo. Você viu aqui, ó, o mar não foi no lago de fogo. O mar deu seus mortos e a morte e o inferno seus mortos. A morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem gente que vai estar escrito no livro da vida do Pai. Vai ter uma recompensa. Vai ser o céu de Jesus? Não. O céu de Jesus, que é o nosso céu eterno, né, a vida eterna na Jerusalém celestial, esse céu, só os escritos no livro da vida do Cordeiro. Os batizados, os que tomaram ceia, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Fim de conversa. Os que não ressuscitaram com Cristo porque não foram batizados, os que não tomaram ceia, não são de Jesus ou são desviados, vão responder de outra forma, em outro livro. E pode pegar a cadeia eterna. Mas tem uns que não. O mar, não totalmente ele foi para o inferno. Não, então, conclusão, tem uns que estão escritos no livro da vida. Esses vão ter uma recompensa. Uma delas, já preguei aqui, outra heresia. Para os que não leem a Bíblia, heresia. Ouve essa, que você não ouviu essa ainda, pastora Sara. Há uma nova terra. Eis que cria novos céus e onde habita a justiça. Ué, nova terra, pastor? Vai ter terra no futuro? Vai. A terra não foi feita para ficar vazia. Isaías 48. Vai ter gente? Vai. Vai ter um prêmio para os homens bons, cujo povo é que nem a vida vai ser que nem a árvore, vai durar muitos anos, mas não vai viver eternamente. Mas que história é essa? Eu nunca ouvi. Quem sabe a gente possa voltar nesse assunto qualquer hora e provar para vocês que isso não é teoria, isso está na Bíblia. Eis que cria o novo céu e nova terra, porque o velho céu e a velha terra já passaram. A nova não vai ter mais o diabo, mas vai ter pecador. Vai ter o pecador que vai morrer de 100 anos, como está lá em Isaías 65. Interessante, né? Então, os testemunhos de Jeová que querem a nova terra, os bonzinhos vão para a nova terra. Não vão ganhar o céu porque não querem. Interessante, não? O pessoal do Velho Testamento, bom, tem gente boa que seguiu a lei de Jeová. Ah, mas a Bíblia fala que nenhum é que nem Jesus, que nem Jesus não existe. Mas os que não são de Jesus e não tiveram chance de aceitar Jesus, mas seguiram a lei, vão ser julgados pela lei e podem receber a bênção da continuidade de Davi, lá na nova terra. Amém? Gostou dessa? Forte. Para que tudo se cumpra, o reino de Davi na terra, a lei dos que viveram pela lei na terra, a cidade celestial, que vai ficar longe da terra, mais ou menos vai, como da lua da terra hoje. Ah, mas como é o tamanho da Nova Jerusalém? Só você ler lá, 220 quilômetros de lado. Leia Apocalipse 21. Toda a descrição da cidade celestial, a Jerusalém, a chamada cidade quadrangular. Já estudei muito, desde 86 eu estudo isso. Igor, que idade você tinha em 86? Eu já pregava sobre a nova terra. Eduardo, que idade você tinha em 86? Então, uns 15, 16 anos, 17 anos, eu já adorava esse assunto. Há 33 anos que eu estudo esse assunto. Então, eu amo esse assunto, porque Deus é bom e não vai deixar ninguém sem bênção. Deus nunca vai ser injusto para se esquecer daquilo que você fez para Ele. Para acabar, Hebreus 10, Hebreus 6, verso 10. Abra lá. Olha essa aqui, Nice. Olha essa aqui. Estou acabando, vocês estão cansados, eu também. Vocês vão para casa comer. Eu sei que vocês estão loucos para comer, eu sei como é que é. Hebreus 6, verso 10. Olha que linda essa passagem, Sara do céu. Sara Silva, grande cantora gospel. Olha aqui, ó. Olha aqui, pastor Fernando.
Hebreus 6, verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você. Não entendeu muita coisa? A semana que vem, pirata, você vem semana que vem ou você vai dar umas piratadas por aí? Porque você some, eu fico preocupado em que mar você está. Você entende? Essa barba está crescendo, pirata. Você não vem com pirataria para o meu lado. Semana que vem continuamos o assunto fantástico que vai mudar a sua vida e a igreja de Jesus. Deus abençoe. Palmas para Jesus.